Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Isso é interessante. Todas essas produções aqui... Não, vai nada, claro. Exato, o Vini trouxe um ponto interessante. Todas essas produções, a maioria, pelo menos, a não ser 2012, o mundo acaba, a gente tá falando de mundo acabar no sentido de que a humanidade, como a gente entende, é isso. Que o homem é tudo. Sim, mas... E não o planeta se explodindo. mas eu não acho que isso é necessariamente um erro, Vini, porque a gente pensa o mundo a partir da nossa perspectiva. Se a gente acabar, o nosso mundo não vai ter acabado. Por quê? Porque... A formiga vai ficar. Mas ela não tem um entendimento do que seja um mundo como a gente, Como entende? assim? Você acha que ela entende o que é a Terra? Por que não? Meu Deus, vai num debate tão profundo agora. Profundo, tá profundo, galera. Mas resumindo, Vini, você acha que existe a possibilidade dos humanos acabarem? Você já viu como funciona a sociedade das formigas, das abelhas? Sim, é complexo, mas elas sabem... Além de complexo, elas são mais evoluídas do que a gente. Não, no sentido, elas têm alimentações. Mas o que eu acho é o seguinte, nós como o único planeta até então que existe vida, se a humanidade acabar, uma parte muito importante do mundo acaba. Então ele vira apenas uma outra peça no sistema solar. Você admitiu que só a vida humana importa. Então deixa eu reformular minha pergunta. Não só a vida humana, mas se ela acabasse, o DNA da Terra eu acreditaria que acabaria. Olá, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso querido Cipá, um podcast. Se você nunca ouviu falar do Cipá, a gente é uma produção do Correio Brasiliense e a gente traz aqui temas de entretenimento, coisas leves, a gente vai fazer muita piadinha sem graça sobre as coisas, então não se ofenda. Hoje, em especial, a gente vai falar... não é comentarista do Oscar. Não, a gente é aqui muito leve. E no episódio de hoje a gente vai comentar um pouco sobre as produções pós-apocalípticas que fazem parte, né, Vini, de uma parcela muito importante da televisão. O Vini discordou ali, até tossiu. Mas pra todo mundo que é fã de séries, filmes, sabe que grande parte dessas produções tratam sobre um possível fim do mundo. E nada mais justo do que a gente falar um pouco sobre a nossa expectativa pro fim do mundo também, mas não só. Sobre o quão importantes são essas séries pra TV e pro cinema. Mas vocês devem estar se perguntando nesse momento, meu Deus, quem são essas pessoas falando no meu ouvido? A gente tem de se apresentar. Eu me chamo Ronaire Nunes, faço parte da equipe do Correio Brasiliense. Tô aqui acompanhada da nossa querida Thalita de Souza. Oiê! Oi, Camila Germano. Oiê, tudo também bem? Conhecida como Camis, né, gentilmente. Vinícius Nader. Olá. Também conhecido como Vini, né? Só eu e Thalita que não temos apelidos. Você né? tem sim, Rona. Tudo certo. Rona, como te apelidaram. Oi, Dalila. Tudo bem, Dalila? Muito bem. Bom, como vocês já devem ter percebido, né? O nosso tema de hoje, as produções pós-apocalípticas, elas o tema foi puxado... Fim do mundo. O tema foi puxado principalmente pela estreia e o grande sucesso de The Last of Us, que é uma série que trata sobre esse tema e tá bombando aí nas últimas semanas. Isso é por causa dos OVNIs lá nos Estados Unidos, é por isso que a gente tá fazendo esse tema. É verdade. E também, Exato. se vocês acompanham qualquer jornal, vocês já devem ter percebido. Acompanha o Correio. Claro. Vocês devem ter percebido aí que nos últimos dias, os Estados Unidos, o Canadá e a China acharam alguns objetos não identificados. Exato. Voadores não identificados. Muito provavelmente eles não são alienígenas. Não são, os eles Estados fazem. Unidos já falou que não. Eles fazem parte de um fim do Ou mundo. será que são? Ou será que são, né? Fica não sei. questionamento. Eu acho que eles fazem parte de um fim do mundo humano mesmo. Exato, da maldade humana, maldade né? humana. Mas antes da gente começar a falar aqui sobre essas produções e tal, é importante que a gente relembre um pouco quais são essas principais produções, pelo menos eu acho. Uma que O Hall da Fama. O Hall da Fama do fim do mundo. Camis, vamos começar com você, que tá toda sorridente. Qual foi uma produção que marcou aí o fim do mundo no seu imaginário? Ai, gente, eu posso falar de uma série que foi cancelada, mas assim, eu sou muito órfã dela até hoje. Que é uma série muito, muito boa que a Netflix cancelou. A Camis... Não, detalhe, a Camis é muito órfã de todas as séries, né? Supera, Camila! Eu não consigo. Essa série era muito boa, porque eu fui uma criança do início dos anos 2000. E quem era dos anos 2000 conhecia a série chamada Manual de Sobrevivência Escolar do Ned, na Nickelodeon. É verdade, eu conhecia. Que era uma série que mostrava como você sobreviver na escola, né? Assistindo adolescente, né, Ronário? E aí essa série de zumbi... Cala vem sua
como amor. você sobreviver ao apocalipse zumbi. E é nesse nível, o menino explica, tipo, como você vai sobreviver ao apocalipse zumbi. Meu Tem a Deus, história e tal, é e isso que me faltava então, porque quando eu me deparo com isso, eu sempre falo, gente, eu vou me entregar pra morte. Mas é isso que eu tô te falando, o menino mostra como você vai sobreviver. Nesse caso, foi tipo uma bomba que explodiu no universo. E aí, matou todos os adultos. Os adolescentes estão lá, suavão. Criando assim. Aí, tipo, nesse mundo alternativo, os adolescentes criaram, tipo, tribos meio, tipo, de resistência. Então tem a tribo dos jogadores de futebol pra resistência. Meu Deus, eu sei qual é a série que você vai falar. Mulher Maravilha. Você deve ter detestado a série, conheço o Ronari. Mas, gente, essa série, ela cringe num nível ok. E ela era muito, muito legal. Ok. É isso, gente. Sério, eu tipo assim, pra mim... Gente, que sério, cara. É, qual é a série? Eu falei Daybreak, não falei, né? Daybreak, desculpa. Você Chamava gostou, Daybreak. Vini? Eu não me lembro dessa série. Eu também não lembro, não. Tá vendo? Vocês não foram felizes Muito bem. Camila, depois dessa. Cara... Você gosta, Rolário, dessa série? É. Não, gente. Como sempre. Eu não acredito, Camila. Gente, é sério. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Eu tenho Começou outra série bem, pós-apocalíptica, começou bem. Tá bom? É, Eu assisti outras coisas pós-apocalípticas. mas a que mais te marcou foi Daybreak. Não, só brincando. Pelo amor de Não, Deus. não veio dar migué agora não, Camila. Exatamente. Eu sou fã. Dá licença. Thalita, você. Então, eu acho que a que mais marcou, mas não é a que eu mais gosto, é The Walking Dead. Por quê? Porque foi a Meu primeira... Deus, o que tá acontecendo? Gente, mas é a que marcou. Eu acabei de falar que não é a que eu considero que é a melhor. Mas me marcou por quê? Porque foi a primeira que eu tive, assim... Foi uma das primeiras produções que eu parei pra assistir e prestar atenção em todos os detalhes dela, do roteiro e tudo mais. E aí eu lembro que me marcou porque foi a primeira que pegou ao fundo o background de que o fim do mundo sempre vai estar acompanhado da reprodução da maldade humana. Mesmo que o mundo de resete, sempre a maldade humana vai recriar todas as segregações, as maldades e tudo mais. E aí é um debate mesmo, né? Tipo, de moral mesmo, assim, de como a gente mesmo na merda tentando sobreviver. E aí o The Walking Dead fala muito sobre isso, né? Sobre como é feito os reinados, né? De um cara que é um ditador e tudo mais, vai querendo pegar o que ele pode. Então eu acho que me marcou muito por isso, sabe? Assim, de que a gente deveria estar unido. Pra sobreviver, né, contra os zumbis. Mas na verdade não, a gente tava dando um jeito da gente se tornar poderoso e relevante em detrimento de outras pessoas. Eu acho, inclusive, que esse é um bom parâmetro de uma série pós-apocalíptica, falar sobre a natureza humana e o quanto ela resiste independentemente do apocalipse que esteja acontecendo. Se a série for boa, ela vai ter uma reflexão Sim. tratando sobre isso e ela vai abordar essa humanidade de uma forma que nada vai quebrar ela, independente que a gente esteja morrendo e tudo mais. E tanto nas coisas ruins como nas boas também. Então o amor persiste. Mesmo o caos, né? A empatia em alguns casos também Não persiste. sei, essa questão do amor e das coisas positivas eu achei que já é meio que Gente, uma forçação de Ronari, Hollywood. ninguém é culpado se você tá amargo. Vini, eu vou falar a minha antes, depois só pra gente fazer aqui a rodinha certa pro meu toque, que senão eu morro. Mas uma série que eu gosto... Uma série não, ó. Eu acho que minha primeira lembrança de uma produção pós-apocalíptica foi Guerra dos Mundos, com Tom Cruise. Foi um dos primeiros momentos que eu falei, meu Deus, Tom Cruise. Todos nós tivemos esse momento nas nossas vidas. Sim, O velho, Vini não não, o tem Vini como. nunca achou o Tom Cruise bonito, que ele olhou Mas com uma eu cara acho de que o decepção. meu foi no Missão Impossível. Que eu já achava ele gato. Eu não acho tão bonito. Graças a Deus, alguém. Camila, não. Camila e eu não acho, Vinícius. não Não. Sem direito pra condições. opinar. Sem direito de resposta, sem réplica. Mas Guerra dos Mundos eu acho que traz uma questão muito interessante, que é a família ali no fim do mundo, né? Como é que a família vai resistir ao fim do mundo. No fim das contas não resiste muito, mas tudo bem. Vini, agora você. Então, essas séries apocalípticas, elas me incomodam por uma coisa. O apocalipse é sempre um zumbi, um ET, alguma coisa assim. Quando, na verdade, quem causa as coisas ruins no mundo é o homem. E o apocalipse nunca é causado pelo homem nessas séries. Então isso é uma coisa que me incomoda bastante. Sim. Mas enfim, não é o tipo de série que eu gosto muito. A primeira referência que eu tenho, assim, não de apocalipse, mas de invasão alienígena é ET, claro, né? Na minha geração assistiu ET no cinema, ai meu Deus. É verdade. Nossa, é muito Chocada. verdade. Né?
Mas, enfim, é um filme muito bonitinho, que não tem nada de apocalipse, é só invasão, Sim. né? Mas, Nem invasão direito. Não é uma invasão, né? É um só. visita. É um passeio. É um passeiozinho aqui na Terra. Bem fofinho. Mas eu acho que a primeira série pós-apocalíptica que eu vi que me levou a pensar em alguma coisa, acho que foi The Walking Dead também. Eu acho que muito parecido com o que você pensa. Eu acho que, apesar dos zumbis estarem ali, tem essa coisa do humano ter causado aquilo. E que é o que realmente me incomoda nessas séries. A gente joga a responsabilidade do fim do mundo para as outras pessoas. Quando, na verdade, a responsabilidade da destruição é só nossa. Sim, exato. Eu tô muito chocado que 2 pessoas têm como séries apocalípticas da sua memória The Walking Dead. Uai, você não tem? Você desconhece The Walking Dead? Você The Walking Dead, a única memória que The Walking Dead me desperta é o ódio. Meu Deus. Você assistiu The Walking Dead? Assisti uma temporada, porque mais que isso, então você tem tá que na ser- sua memória. Eu não terminei The Walking Dead porque foi penoso pra mim. Como eu falei, não é uma série que eu gosto. Que tá nas minhas melhores. Foi boa nas primeiras 3 temporadas. Mas depois Não, mas descambou, marcou, entendeu? E aí eu abandonei. Pro bem, pode ter marcado pro mal também. Ah, então assim, sim. Obrigado, Camila. Nossa, mas tem que mastigar, né? Vini, eu queria pegar uma coisa que você falou muito interessante sobre o fim do mundo ser zumbi e não tanto das ações humanas. E só relembrar, vou dar uma aqui muito de poser, muito vlogger norte-americano, mas ontem a gente como sempre. A gente tá gravando numa quinta e na quarta-feira anterior a Apple TV lançou o trailer da nova série dela que chama Extrapolations. Quantas pessoas têm Apple TV no Brasil? Você e... Hã? E mais uns 2. Você assiste? Bom, e daí no trailer de Extrapolations, que é uma série que vai tratar sobre o fim do mundo pelas ações humanas, ou seja, pela degradação do meio ambiente, a gente tem um elenco muito classe A que vai desde Meryl Streep, Edward Norton, Tobey Maguire. Então, Vini, esse seu argumento já será... Contemplado. Exatamente. Muito bem, voltando aqui, já que agora... eu queria falar uma outra coisa, caro ouvinte, que eu me resguardei de emitir uma opinião, mas outra série do fim do mundo que me marcou muito foi uma série britânica, eu não queria falar pra não ser julgado, mas In The Flash. Quem aí é realmente fã de séries assistiu In The Flash, era muito boa. Que fala sobre como as pessoas morrem, mas voltam à vida, meio como zumbi, meio como humano. É isso, obrigado pelo tempo. Tá bom. Mas... julgar os outros, ele deixa. Exatamente. Ele pode, tá bom. Mas, caros ouvintes, nem só de The Walking Dead vive as séries de zumbi. Porque muitas outras coisas também bombaram aí ao longo dos anos. Sim. A gente separou aqui uma pequena listinha. The 100 eu me recuso a comentar porque é muito ruim, apesar da Camila ter pontuado aqui. Eu vou defender The 100 até um certo nível, porque ela é realmente muito ruim, mas The 100 ela faz meio que um 360. Que pra quem não conhece, os humanos destroem a Terra e aí os próprios humanos criam arcas que vão pro espaço porque tem que ficar no espaço porque não pode ver na Terra. E aí acabam tendo que jogar adolescentes pra lá porque tá todo mundo morrendo naquela arca sem oxigênio. Jogam os adolescentes na Terra como quem diz assim, se vira aí. Meu Eles Deus. têm que criar uma sociedade de novo, enfim. E aí vão redescobrindo que a Terra é habitável de novo, descobrem que teve gente que sobreviveu, tipo, por viver com radiação na evolução do caso, né? Enfim, mas The 100 faz Mutantes. 360 justamente porque lá na frente, numa das temporadas, eles destroem a Terra de novo e são obrigados a sair da Terra de novo e vão explorar outros planetas que eles destroem também. Ou seja, é o que o Vini falou, problema né? humano, O problema exatamente. é o ser humano. Por isso mas eu deixei The 100 aí. o que a Camila esqueceu de falar de The 100 é que os efeitos especiais é tipo a novela Mas Mutantes aí da você Record. tá querendo um nível de filme É verdade, na é verdade. da CW. Aí você tá pedindo demais. Desculpa. Bom, aí tem uns Vamos outros... valorizar o roteiro. Vamos valorizar a ideia. Aí tem uns outros exemplos, tipo The Rain, que também tá na Netflix, Expresso do Amanhã, mas eu acho que aqui um que vale a gente pontuar, Vini, é The Leftovers. Cara, que série! É boa. Gente, eu nunca vi. Leftovers, mas... É uma reflexão muito intimista, eu acho, do fim do mundo. Não, mas conta aí como é que é. Vai, Vini, você. Não, você vai contar melhor, eu não me lembro direito. Então, The Leftovers começa, tem uma data, um momento que eles encaram. Essa coisa de momento é muito engraçado, porque ela se repete nas séries hollywoodianas, né? Eu lembro que Lost teve isso, The Flashback teve isso. Mas enfim, The Leftovers tem um momento que parte das pessoas, elas são arrebatadas. Eu não sei se vocês lembram, mas na Bíblia, a Bíblia católica, eu não sei, tem outros fundamentos para outras religiões.
Exatamente. A Bíblia cristã tem um momento que diz que as pessoas eventualmente vão ser arrebatadas para os reinos dos céus e outras não. E daí The Leftovers parte do princípio que essas pessoas são arrebatadas pro céu e as que ficam... Mas é de ficam. cunho religioso também? Não. Mas E é como? Arrebatado pra onde? Arrebatada, ninguém sabe. Elas simplesmente desaparecem. O mistério. E daí... mas aí a série pouco fala desse arrebatamento das pessoas que foram. O foco é as pessoas que ficaram. Ou seja, os The Leftovers. Só que eu acho que é uma série pós-apocalíptica, né? Mesmo que seja pós-apocalíptica religiosa. E em nenhum momento ela fala sobre... Não é uma pregação religiosa. Não aborda sobre. Exatamente. Sim. Mas você sabe. Mas você tem ideia, porque você tem ideia, né, do que esse arrebatamento significa, mesmo se a pessoa não tenha lido a Bíblia. E aí, o que eu acho mais interessante é que é um pós-apocalíptico que não tem muita ação, não vai ter tiro em zumbi, não vai ter explosão. Só tem gente humana. Exatamente, só tem gente humana e ele se volta muito pra natureza humana. Enfim, eu acho que teve 4 temporadas, se eu não me engano, né? Sim. Isso. É uma coisa que fala da perda de uma forma diferente, do luto de uma forma Exato, diferente. porque você imagina, você tá aqui com as pessoas que você ama, eu amo vocês. E daí, nesse Isso foi segundo... uma declaração? Sim, foi. tá bom. Se vocês não sabiam. E daí, no segundo seguinte, vocês 3 desaparecem. E daí eu Do fico nada. sozinho. É absurdo. Enfim, ela não é uma série recente, ela é antiga. Ela era da HBO antes de existir a HBO Max, exato. Eu ia falar HBO Go, que é mais antiga. É mais antiga ainda. Eu nem sei se ela tá no catálogo da HBO Eu acho Max. que ainda tá. Provavelmente. Eu acho que ainda tá. Mas enfim, se você tiver a chance de dar uma pesquisada aí, ela é muito boa. Ela é boa mesmo. Camis e Thalita, agora eu queria só para as pessoas terem um descanso da minha voz, que vocês falassem um pouco sobre os filmes, né? Que é um universo paralelo. Sim. Tu quer começar? Camis, vamos começar na ordem aqui. Tá. Bird Box, que eu acho que é engraçado, porque dos filmes aqui... Engraçado. Não, tô falando assim, que nessa categoria de filmes, a gente tem uma maior variedade sobre as causas, né? Por exemplo, a gente tava até falando antes de começar, né? Que Bird Box, a gente não faz ideia do o que causou. Sim. A gente só sabe que o bizarríssimo. mundo tá em um caos. Sim. E as pessoas não podem observar essa coisa. Tipo, fica a entendimento, assim, de que é uma criatura desconhecida. Tipo, não dá nem pra E entender muito que é poderosa, alienígena. Não dá nem pra exatamente. entender que é alienígena, porque se você olha pra aquilo, você morre. Sim. E aí fica nesse caos as pessoas terem que tampar os olhos e não enxergar pra poder sobreviver, né? E é isso que é bizarríssimo do filme. E você não entende por que é assim. Porque pode muito bem ser, tipo, uma criatura mutante da própria Terra. Causada, sei lá, por um vírus. Sim. Entendeu? A gente não tem como saber. Então eu acho que esse daí é o mais bizarro da lista que a gente tem. E eu acho que ele é diferente dos outros. Ele tem um ponto que é meio torturante, né? Porque enquanto você tá fugindo de zumbis, enquanto você não é pego, você pode exercer todas as suas funções sensoriais. E essa não, ele mutila aos poucos, mesmo a pessoa estando viva, ela não pode fazer várias coisas, Mas aqui principalmente no lugar chegar. silencioso, né? Exato. Que é o do barulho. Que você não pode fazer o barulho, não pode existir fazer a coisa. Ou seja, querendo ou não, a gente também passa por uma mutilação, além de doer e vir, também uma mutilação em todo o tempo, cara. Pra mim, esse aqui é os piores, porque a gente não vai ter um descanso. Sim. O outro filme do fim do mundo aí, que não é o fim do mundo apocalíptico, mas mais religioso. Já, gente, voltei. É o 2012, que foi aí um grande pulo de Por que Hollywood. tu achou que foi religioso? Porque não tem uma razão. Não, mas Os maias que falaram que 2012 ia acabar o mundo. Mas Maia na religião. Não é religião, Não é, mas eles tiraram isso de onde? Mas aí... Uai, da cultura dele. Aí você vai ter que pesquisar, ler os artigos e teses dos pesquisadores do Maia. Eu sempre achei que fosse uma questão religiosa deles. Mas Muito aí o bem. 2012 não é tipo, o fim do mundo não é meio pelos desastres naturais, é só tipo a data que é o 2012, mas são desastres, não é? São desastres, só que os desastres são causados porque existiu uma profecia de que em 2012 ia acabar. Entendi. Entendeu? Tem também Hospedeira, que eu nunca vi, a Camis disse, o que se Mas, trata, Camis? ó, deixa eu só voltar aqui no 2012, rapidinho. A gente vai falar desse segundo ponto aqui, senão aí eu nem me detenho nisso. Deixo pra falar aqui, no segundo ponto. Sim, a gente vai, vamos só terminar aqui.
Tá, falando da Hospedeira, a Hospedeira é da mesma autora de Crepúsculo. Pra quem não tava conhecendo, eu vou estar conhecendo agora. Então vamos passar pro próximo, né, gente? Ícone! Mad Max é um clássico do Ele vai cinema. contar mesmo, o machismo na... É machista! Censurada, Vixe, beleza, você- pode ir. É aquilo, né? O machismo cancelado, persiste, né? Não Vicky. importa se a pessoa é hétero, se é gay, não importa. Continuando, porque a mulher deve ser horrível mesmo. Vai, Camis, fale da hospedeira. É só Não passaram! Só porque a hospedeira é interessante porque é uma invasão alienígena. De alienígenas que se infiltram no corpo dos humanos, entendeu? Sim. Então eles têm todo um procedimento que eles sequestram os humanos e injetam a alma do alienígena dentro desse corpo de humano que morreu, entendeu? A pessoa humana morta e colocam essa alma dessa pessoa. E é alma, né? Não é um elemento. Por exemplo, porque o MIB, os alienígenas, eles entram no cara e depois explode ele, né? Nesse, no caso, a pessoa tá morta e aí entra. Aí todo o plot da história é que, nesse caso, a menina não morreu de verdade. A humana não morreu. Então ela tá dividindo consciência com esse alienígena, Deus me entendeu? livre. E aí é um caos. Porque daí a família dela tá procurando ela. Quando encontrar ela, fica tipo assim, seu olho tá azul, você tá possuída. É como se fosse uma possessão mesmo. Né? E aí é esse todo o debate. Pelo que eu lembro da época, era pra ter tido outros filmes, mas aí não vingou tanto quanto o Crepúsculo como queriam. E aí também cancelada, né? Fazer o quê? Ai, que A minha ódio. vida é marcada de séries canceladas aí, filmes também. Gente, um filme que a Camis estava falando aqui de alienígena e que também é outro que marcou muito minha memória é Os Sinais. Vocês lembram do Mel Gibson? Que os aliens fazem Nossa, aquilo é muito ruim. os desenhos nos Nossa! campos. Pois é, né? Meu Deus, Eu muito me amava. admira! Alguém tem isso na memória. E olha aqui, gente, ele é de 2002. Caramba, parece outra vida. Mas enfim, Camis. Mad Max também é outra grande referência no cenário pós-apocalíptico aí, que é voltado mais pro fim do mundo a partir da perspectiva do esgotamento da natureza e não tanto de aliens e alienígenas e tal. Inclusive, eu acho que como é que se fala? Quando você faz o filme de novo, Remake. depois isso, o remake maravilhoso, melhor do que as primeiras edições, muito melhor. O quê? Eu acho o remake melhor. Sim, e o do remake é o da questão da água, né? Toda coisa assim. Charlize Theron. Eu vivo, eu morro, eu vivo de novo. Testemunha. Eu amo esse filme, velho. Sério, Mad Max é muito bom. Além disso, outro clássico, caro ouvinte, é a Guerra Mundial Z. Dessa vez é do Brad Pitt, né? Sim, É, Vocês assistiram? Camis assistiu, eu também assisti. sim. ainda não viu, não. Gente, Eu vi. Eu vi. Eu quase nunca vejo coisa de zumbi. Eu amei, Que é aí muito bom. ele entra numa característica aqui de zumbi, que Menina, é uma Thalita. característica que eu odeio, que é... Gente, o zumbi tinha que ser igual The Walking Dead. Ele seria assim, eles ó. têm de ser, mais sem Guerra no olho Mundial mesmo. Z, pelo amor de Deus, gente. que Como nem é que a The gente vai Last of superar Us. eles? Sim, é que nem Qual The Last que é a of Us. diferença, gente? Eles são muito Eles são muito rápidos em Guerra rápidos. Mundial Z. Muito rápidos mesmo. Ah, eles também são rápidos em reality C. Exatamente. É verdade. Sim. Aquela bomba da Netflix. Pobre da Sabina Sato. Pobre, Menina, Gente, eu inclusive, persisti, tá? Assistindo até o fim. Eu também. Thalita, a gente que assistiu The Last of Us, eu tenho uma teoria, porque eu não sei se você lembra, mas Guerra Mundial Z, quem de fato mata os zumbis são as mazelas humanas, né? As doenças que os humanos têm. Eu tenho uma teoria que isso vai ser aplicado de alguma forma em The Last of Us. Vai não. Será? Tenho certeza que não. Você já sabe o fim? Não, porque eu não assisti o jogo, né? Mas não joguei o jogo. Mas eu acredito que não, amigo. Podcast De games e que coisas eles vão jogar, afins. Inclusive. É, Tá deixando no ar, gente. né? Porque o apresentador tá por aqui, então assim, só pra ele dar aquela escutada. Pesquisem aí no nosso canal do YouTube. Bom, então. Agora que a Thalita deu um fecho no meu argumento, que eu achei que ia render super. Eu achei que a gente ia terminar o episódio falando isso. É importante lembrar também aí de outra. Você vai falar de Planeta dos Macacos? Eu queria só relembrar agora de outro grande clássico aí do pós-apocalíptico, que é o Planeta dos Gente, Macacos. ele ignorou a minha fala em vez de já entrar logo. E Um Lugar Silencioso também marcou aí recentemente. Lugar Silencioso já falou, mas Planeta dos Macacos É legal. Coitado do ele é menino. interessante sabe por quê? Porque é um fim do mundo causado por animais. É. Sabe, velho? É muito interessante, sério. E eu gosto de Planeta dos Macacos, eu sou time animal. Muito bem. Uma coisa... Meu Deus, vai. Uma coisa que eu queria trazer aqui é sobre essas possibilidades do fim do mundo acabar. Todos esses filmes e séries, eu acho que dão uma argumentação plausível, né? Pro roteiro deles. E eu queria, Vini, começar... Então eu vou perguntar logo pra você. Que duvidou do meu argumento. Receba! Fecho. Você acha que existe mesmo, de fato, uma possibilidade do mundo acabar mais recentemente? Seja por zumbi, seja por natureza, seja por fungos, que nem The Last of Us.
O que você acha? Eu acho que não. A gente acabou até de uma pandemia, Vini, nem isso, assim. Não, eu acho que pode acabar a gente. O mundo não. Entendi. A gente não é o mundo todo. Existe Não, mas um mundo além da gente. Isso é interessante. Todas essas Você acha produções que a barata vai aqui. morrer? Não, vai nada, claro. Exato, o Vini trouxe um ponto interessante. Todas essas produções, a maioria, pelo menos, a não ser 2012, o mundo acaba, a gente tá falando de mundo acabar no sentido de que a humanidade, como a gente Porque assim, entende, que o homem é isso. pensa, que o homem é tudo. Sim, mas... Que o homem E não o planeta se explodindo. mas eu não acho que isso é necessariamente um erro, Vini, porque a gente pensa o mundo a partir da nossa perspectiva. Se a gente acabar, o nosso mundo não vai ter acabado. Por quê? A barata vai ficar, a formiga vai ficar. Mas ela não tem um entendimento do que seja um mundo como a gente, Como entende? assim? Você acha que ela entende o que é a Terra? Por que não? Meu Deus, vai num debate tão profundo agora. que Profundo, Deus do tá céu. profundo, galera. Mas resumindo, Vini, você acha que existe a possibilidade dos humanos Você acabarem? já viu como funciona a sociedade das formigas, das abelhas? Sim, é complexo, mas elas sabem... Além de complexo, elas são mais evoluídas do que a gente. Não, no sentido, elas têm alimentações. Mas o que eu acho é o seguinte, nós como o único planeta até então, que existe vida, se a humanidade acabar, uma parte muito importante do mundo acaba. Então ele vira apenas uma Não, mas outra você- peça você no de sistema novo solar. admitiu que só a vida humana importa. Então deixa eu Não, reformular minha isso. pergunta. Não só a vida humana, mas se ela acabasse, o DNA da Terra eu acreditaria que acabaria. Mas se tem nada Porque a gente é habitável. ficou- Porque nós somos o único planeta habitável. Deixa eu Entendeu? reformular a pergunta, Vini. Quais vocês Eu também acham não que são as acredito nisso. possibilidades dos humanos Ah, acabarem? não, até então. Então os humanos acabam pra você? Não, acho que não tão facilmente quanto se pinta nesses filmes, mas talvez. E não É tão verdade. rápido, e não tão logo também, não. É torturante, eu acho que vai ser. Eu também acho. Camis e Thalita, o que vocês acham? Eu acho, assim, que uma das coisas que eu mais acredito dentro dessas séries são as mazelas que vão vir por meio de doença, igual The Last of Us. E eu digo isso embasada em uma amizade que eu tenho com a Naíma. Beijo, Naíma. E a Naíma, ela é filha de médicos, né? E aí ela gosta muito de ciência e tudo mais. Ela estava ontem contando sobre um jornalista de ciência que tem vários livros muito bons. E um dos livros dele é sobre os vírus que estão à espreita da sociedade aí e que podem, né, fazer alguma coisa com o nosso sistema que a gente entende hoje. Então, a gente até chegou à conclusão de que é uma sorte que a gente ainda não foi destruído. Porque existem muitos perigos no nosso próprio mundo. Então, eu acho que The Last of Us ele veio com uma proposta muito boa. Inclusive, a gente já falou aqui que o fungo ele é real, né? Ele só ainda não se adaptou, como na série, né? Para invadir humanos. Mas... eu acredito Mas ele que já se tantos adaptou pra fungos... invadir as formigas. Exatamente. Tá vendo? As formigas, elas vão acabar. Mas as formigas não têm tecnologia pra se salvarem. E aí, eu acho que isso, os fungos, as coisas naturais, os vírus, e os desastres naturais. Então, pra mim, uma série apocalíptica também. Apocalíptica, não pós-apocalíptica. É a série documental Desastres, Terra Tempestuosa, da Netflix, que fala sobre os 5 eixos de desastres naturais poderosíssimos que assombram o mundo. Então eu acredito que os desastres naturais também podem ser uma forma aí da gente ser exterminado. Eu concordo. Camis, antes da gente falar o porquê que as séries Sucinto. pós-apocalípticas fazem tanto sucesso, eu quero te perguntar, entre nós 4, quem você acha que teria mais chance de sobreviver ao apocalipse? Ai, meu Deus. Seja sincero. Por que eu vou ter que ser... Ai, Tonari, você coloca pra mim, né? Logo pra É mim. o momento de Amiga, eu diversão. não sou, tu sabe. Eu acabei de falar pra você que eu ia me entregar pra morte. Bem, eu não sei porquê, mas a minha cabeça me diz que é você, Ronaldo. Eu ia lutar, gente. Eu ia lutar, cara ouvinte. É porque vocês não sabem, mas o Ronaldo, ele tem uma personalidade, gente. Que Cuidado. ele iria virar realmente. Eu ia lutar. Você ia ser o Bill. Eu ia lutar, Até o Frank cara chegar. ouvinte. Como você é uma cobra, né? Nem no nosso momento de trabalho uma coisa séria. Ai, ai. Vini, você acha que você sobreviveria, assim, num caos, tipo... Não? Por quê? Não sei. Tipo, fim do mundo, uma doença, tá matando todo mundo, tô transformando em zumbis.
Não, se eu tivesse que correr do zumbi, eu ia cair. Não ia acontecer, o zumbi ia me pegar. Aham. Mas numa doença, talvez. Aí. Não, eu acho que você, no caso do apocalipse zumbi, você seria inteligente, Vini. Você ia armar alguma coisa pra fugir dele, sem necessariamente precisar correr. Pode ser que eu fizesse Veremos. uma armadilha. Quando acontecer o apocalipse zumbi, eu venho aqui contar pra É. vocês, caras ouvintes. Os zumbis batendo bem aqui na porta Pois é, enquanto a gente tá. seguiremos Exato, de vivos. novo, reality Z. Exatamente. Mas uma pergunta muito importante que baseou aqui esse episódio de hoje, do Cipá, é por que essas produções pós-apocalípticas fazem tanto sucesso? Thalita, sua Porque eu opinião. acho que assim como o homem sempre buscou o que vai ser depois disso aqui, se existe vida após a morte e tal, não sei o quê, eu acho que também a questão é, se acontecer alguma coisa que desequilibre o mundo como a gente entende hoje, como que a gente vai viver? Então eu acho que essa virou uma questão a partir do momento que essas questões de recursos renováveis limitados foi começando a vir à tona, né? Aí o pessoal começou a pensar nisso. Tá, e se o mundo parar de ser como ele é, será que a gente sobrevive? E aí veio a brecha para o audiovisual trazer várias opções. Muito bem. Você, Camis, por que elas fazem tanto sucesso? Eu acho que nessa linha, assim, na minha cabeça, passa pelo fato de que coisas bizarras fazem sucesso. Então, tipo assim, o imaginário das pessoas mesmo. Então, tipo, é por isso que filme de vampiro faz sucesso. Porque a galera, tipo, fica lá cogitando. É real, não é? E do mesmo jeito, essa coisa assim, pode ser que aconteça, pode não ser. E por outro lado também, da galera querer, tipo assim, e se? Como que eu vou planejar? Uhum. É isso. Vini. Eu acho que eu vou mais pelo lado bizarro também, porque eu acho que é isso. A gente assiste às vezes pra ver o monstro, o zumbi, não sei o quê. Tem o suspense também, né? Que é Tem suspense. um gênero muito bom também. Que acaba sendo, né, entrando também nesse gênero. Sim. Ele tá fazendo a cola pro Cipá. Cipá um clique, eu tava olhando aqui, gente. Gente, Mas eu acho. como você é baixo. Eu acho que a receita das séries e filmes pós-apocalípticos e o que fazem elas se tornarem um grande sucesso é uma resposta muito simples. Porque elas causam medo nas pessoas e o medo choca e faz as pessoas, de uma forma estranha, quererem resolver esse medo, entende? Então, quando você tá numa série que você vê um trailer, uma chamada na televisão, o mundo acabando, as pessoas correndo, te dá um pouco de choque e você fica pensando, meu Deus, eu preciso assistir isso pra saber o que fazer, caso essa circunstância muito específica venha a se tornar uma realidade. Agora, outra importante pergunta que a gente vai responder rapidinho é: as séries pós-apocalípticas... O querido viu o tempo mostrado? Sim, tô vendo, tô acompanhando, eu vejo tudo. O querido vê tudo. Vini, pra você, na maioria das vezes, as séries pós-apocalípticas têm qualidade ou são simplesmente trashes? Ô, querido. Na maioria das vezes, é simplesmente trash. Camis, Eu acho que dependendo da série, tem qualidade sim. Thalita, Qualidade. eu acho que eu vou mais com o Vini. Uai, The Last of Us é trash? Mas a maioria. Tá fazendo um... Verdade, amigo. Então, Oi, Benja, seja bem-vindo. Oi, Benja! Você quer falar? Gente, o Benjamin Figueiredo acabou de chegar aqui no estúdio. Benja, vem aqui só dar sua opinião sobre Apocalipse. Você gosta de séries apocalipses? Fala aqui no microfone, vem cá, Vem rapidinho. cá, rapidinho, Vem vai cá. estar terminando. Fala aqui no da Aqui, ó, Camila. Você gosta de séries e filmes pós-apocalípticos? Qual é o seu preferido assim de cabeça? Perto do microfone. Pensa zumbi. A gente tem todo o tempo, fique tranquilo. Mais um pro nosso time. Ele falou The Last of Us, gente, se vocês... Excelente, Benja. Muito Excelente. obrigada. Muito bem, é isso, caros ouvintes. Dê sua opinião também aqui nos comentários. Ele falou Também, o agora Mad remake ou o Max. original? O remake pra mim é o melhor. Pra Muito quem não bem. viu, ele falou Mad Max. Mad Max. Isso. Mas agora, pra gente concluir, caros ouvintes, palpita aí nos comentários também o que vocês acham, séries pós-apocalípticas. Galera, sem hate com o Ronário. Não, Que pode hoje ele se comportou. Pode ter hate também, não me importo. Ele meu não trouxe amor. argumentos sem noção pra um artista. Como diria Clodovil, meu amor, os haters me alimentam. Mas comenta aí o que vocês acham, por que séries e filmes pós-apocalípticos fazem tanto sucesso e principalmente se eles são trashes, ou seja, atraem o público
por essa sensação de medo e desespero, ou se eles de fato têm uma qualidade, mergulham na natureza humana e exploram todos os pontos possíveis de um fim do mundo. Palpita aí. Não que ele falou mal que filme de suspense e terror é trash, né? Tá bom, eu só queria pontuar isso mesmo. Palpita aí que no porque ele próximo só gosta de série episódio teen. a gente lê aqui e a gente decide se vocês estão certos ou não. Tô brincando. A gente vai acabar. Vamos pro quadro, porque... Vamos lá, né? Já estamos extrapolando, vai. Agora é o grande momento, cara, ouvinte do Cipau Clique dessa semana. Pra quem não conhece, no Cipau Clique a gente dá uma dica do que vocês podem maratonar, do que tá bombando aí, do que é um destaque no mundo do streaming ou da TV. E já que a Thalita tá com tanta pressa, vamos começar com ela. Então, meu Spawn Click hoje vai ser de plataforma de streaming de áudio. Spawn Click hoje, gente, é música do carnaval, Zona de Perigo, Léo Santana. Deu play. Camila. É isso. Eu tinha pensado numa coisa que estreou semana passada. O problema é que o BBB 23 tá tão sem audiência que eu acho que eu preciso fazer um Spawn Click sobre o BBB 23. Que? Porque o BBB 23 está muito bom e eu vim defender ele. E aí eu vou falar que a galera precisa assistir. Que é isso? Um filme? Juro, gente, tá tendo muita coisa boa. Ricardo Alívio Cômico, Exatamente. lenda. Ricardo faz 10 minutos da minha tela já me deixa feliz de novo. Então, Nosso Coringa. Exato. Muito bem. Vini, uma opinião sensata Vem aí. e equilibrada depois de... Tá um caos, da meu música. filho. Esse episódio. Todo mundo Vini. da época do carnaval, meu anjo. Traga esse momento de lucidez pro nosso episódio. Qual é o seu Spawn Click? Meu Cipau Clique, acho que vai ser as Five. A gente tinha falado, né, da expectativa. Eu já assisti alguns episódios. Estreou já? Já. Mas. As meninas vêm mais maduras, o que é muito legal. As atrizes estão bem mais maduras. E eu acho que é muito legal quando a gente acompanha essa trajetória e ela é bem escrita e ela é bem feita. Enfim, eu acho que vale a pena ainda assistir as Five. Você lembra que a gente fez, há milhões de anos atrás, um episódio das Five da primeira temporada? Lembro. Aqui pra esse mesmo Na outra podcast. temporada, É verdade, a gente tem de fazer o da segunda temporada. Vamos. Mas a grande pergunta é, elas vão sobreviver pra uma terceira temporada? Já tá Já tá confirmada. A Globo sempre é boa, né? Nessa questão. Pelo Netflix, aprende. Aprender a valorizar o brasileiro. O meu Spawn Click dessa semana Vai, abre a sua cola. pra uma série. Eu tinha aberto aqui, mas só pra vocês calarem a boca, eu vou sugerir outra coisa. Nunca Gente, saberemos. querido Charlie, da Apple TV, uma produção magnífica com a Connie Britton. Quem assistiu Friday Night Lights lembra da Connie Britton, a Coach Taylor. Ela está de volta e agora pra falar da história desse menino que sobrevive. Ele tá num avião e o avião cai, é um Boeing e morrem centenas de pessoas. E ele tem 12 anos e é o único sobrevivente do acidente inteiro. E daí ele perde a mãe, o irmão, o pai no acidente. Mas ele sobrevive, daí a série começa a partir do momento que ele vai morar com a tia dele, que era a irmã da mãe dele. E aí ele tem de reaprender a viver sozinho, né? Sem principalmente o irmão, que ele era muito apegado. E também a série mostra as histórias dos familiares deixados pelas outras famílias das pessoas que morreram no avião. É muito delicado, é muito lento também. Então se você gosta dessa coisa mais explosão e pipipi, popopó, não é uma coisa que vai te agradar. Mas, enfim, se você gosta mais de refletir sobre o luto, a perda, pode ser que seja interessante. Já estouramos o nosso tempo, hora de dizer adeus. Thalita. Eu só quero dizer, gente, que pra vocês acessarem as dicas do Ronaire, vocês podem fazer o boleto da Apple TV e mandar pra ronairenunes@gmail.com. Que semana passada Elitista! foi da Netflix, elitista nada. Tá bem. Um beijo. Gente, tudo de bom, curtam o carnaval, se divirtam e se protejam, usem camisinha. Oi, gente! Camis, tchau, tchau, obrigado. Tchau, muito obrigada. Meu Deus! Depois dessa, né? Caraca! Vini, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Tchau, gente. O Vini tava caladinho hoje, Vini. O que aconteceu? Ele Nem queria te falar conto. das Five e a gente Nos bastidores eu conto. Verdade. Não, mas não se preocupe que a gente vai fazer o episódio dedicado pras Five. Eu vou assistir as Five novamente. Ei, vai só falar mal, gente. Não vamos deixar ele entrar. Caros ouvintes, muito obrigado. Até a próxima e tudo de bom. Tchau, tchau.